Suspensão das obras do monotrilho e do BRT, né? Agora a preocupação é com o Porto de Manaus, que deveria ser todo reformado para a Copa do Mundo de 2014. Pois é, deveria. Isso porque a liberação da obra se transformou em um verdadeiro empurra-empurra na justiça. As obras não avançaram e agora correm o risco de não ficarem prontas a tempo para a Copa. As obras do Porto de Manaus se transformaram numa novela jurídica. Desde a primeira suspensão do edital pelo Tribunal de Contas da União, por conta de problemas nos valores, até a decisão do Superior Tribunal de Justiça de liberar a execução da obra. Em setembro, o DENIT encaminhou à Companhia Docas do Maranhão, a Codomar, um pedido de transferência de administração. Por meio de um convênio, a Codomar administraria o Porto de Manaus, até o DENIT ter condições de fazê-lo. Quem assinou o documento foi o diretor substituto de infraestrutura aquaviária do órgão. Em outubro, por meio de um mandado de segurança, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que as ex-arrendatárias do porto não fossem retiradas da administração. Até então, o porto administrado pelo DENIT. A decisão é de 10 de outubro, assinada pela desembargadora federal Neuza Alves. E foi com base na decisão do TRF que alguns lojistas que antes ocupavam o porto entraram com um pedido na Justiça Federal para retornarem ao local, tendo em vista que o DENIT e a União não seriam mais administradores do porto. O Ministério Público Federal, com base na mesma decisão do TRF, requereu a suspensão do processo licitatório da obra. No fim de outubro, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça liberou a realização dos trabalhos, alegando que a reforma do porto é uma obra importante e não pode parar. A decisão foi do ministro Félix Fischer, presidente do TSE. Agora, uma nova decisão da Justiça Federal acrescentou mais um capítulo à história da reforma do porto. Em mais uma decisão da Justiça, o desembargador federal da Primeira Região em Brasília, Zirair Meguerian, decidiu suspender a licitação das obras do Porto de Manaus. Um dos motivos é justamente a falta de tempo para concluir os trabalhos antes da Copa. A decisão é do último dia 6 de dezembro. De acordo com o desembargador federal, foram realizadas 2 alterações no objeto da licitação, que por conta disso, o edital deveria ter sido republicado, permitindo a participação de outras empresas, o que não ocorreu. O edital teria ainda exigido uma garantia de 20% do valor, quando a legislação prevê garantia máxima de 5% e, excepcionalmente, de 10%. A obra foi orçada em 71 milhões de reais. Entre os vários serviços previstos estão a construção de 2 terminais, recuperação de pontes metálicas, das estruturas navais, reforma e ampliação de uma passarela. O porto é tombado pelo patrimônio histórico, uma construção de mais de um século. Nenhuma obra pode ser feita aqui sem a autorização do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Até agora, o DENIT tinha apresentado apenas um projeto básico, que permitiu somente pequenas intervenções. Inicialmente foi feito um plano de massa. O que é um plano de massa? É detectar os elementos existentes, se eles são originais, se eles não são, se eles devem ficar, se eles devem sair. Então esse plano de massa foi construído junto com o IPHAN. Após esse plano de massa, o DENIT já nos apresentou um projeto macro, onde ele já contempla todo o que foi decidido no plano de massa e tudo que vai ser feito no porto. O porto vai passar por uma reforma estrutural, ele vai deixar de ser um porto de cargas para ser um porto de passageiros. Com tantas reviravoltas, as obras do Porto de Manaus podem até sair, mas talvez não para a Copa do Mundo. Pelo menos, não a de 2014. Em nota, o DENIT informou que não foi notificado oficialmente e que, por enquanto, não vai se manifestar sobre o assunto.